Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 23 de setembro de 2021, estamos começando mais um Café com Investimentos. A pauta do dia, mercado do boi. Vamos tratar sobre o mercado físico e sobre o mercado futuro do boi. E quem vai falar conosco hoje é o Fabiano Tavares. O Fabiano Tavares, ele é zootecnista, tem MBA pela FGV, é diretor de ruminantes da Altec na América Latina por 12 anos, foi diretor, e ele é recriador e confinador há 21 anos, ou seja, ele tem uma vasta experiência sobre o mercado físico do boi, além de, obviamente, muita informação acerca do mercado futuro, ferramentas de gestão, estratégias de compra, e vamos ter também o Marcelo Souza da Casa Capital, BTG Pactual, que vai trazer aí todas as tendências do mercado futuro do boi. Então, vou estar enviando o convite para eles nesse momento. Aguardem aí só um instantinho. Tema muito importante, ainda mais se nós considerarmos que desde essa notícia da vaca atípica, que foi confirmada aqui no Brasil, 2 casos no início do mês de setembro, nós tivemos aí um derretimento no preço da arroba do boi. Tivemos aí... Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bom, olha. Bom dia, obrigada pela participação. Eu já fiz aí uma apresentação sua. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora, tudo bem? Estou muito honrada pela participação de dois grandes aí, né, do mercado do boi. Temos aí o Fabiano com toda essa experiência prática e todos os estudos que ele tem aí na questão de confinamento, ruminantes, mercado físico e futuro do boi, e o Marcelo da Casa Capital, que é a maior mesa de commodities do agro do Brasil. Muito obrigada a vocês dois por terem aceito esse convite. A função aqui do Direto na Fazenda é estar reunindo informações e visões de especialistas que vão agregar valor, levar uma informação de qualidade para aquele que produz, para aquele pecuarista ou para aquele que quer investir no mercado do boi, mesmo não tendo terra, mas quer fazer parte desse mercado, para que eles usem essa informação e invistam e retroalimentem essa fabulosa economia que nós temos, né, que é a pecuária, que é um grande setor, que é muito pujante. Nós sabemos que nós entregamos carne para vários países do mundo, temos uma proteína animal de altíssima qualidade e de baixo preço em comparado a outros players, como carne argentina, carne australiana, mas estamos aí sofrendo esse gargalo que veio aí dessa suspensão das exportações para a China. Eu vou estar passando inicialmente, doutor Fabiano, para o senhor. Agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Cláudio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Fabiano, prazer. Eu não sei se você já fez a minha apresentação, Cláudia, já fez, porque eu estava mudando do celular para o computador, então perdi essa. Eu já fiz, mas pode se reafirmar, porque eu tenho certeza que eu não falei nem um pedacinho, nem um décimo do seu currículo. Tá, ok. Bom, para quem não me conhece, eu estou trabalhando aqui como confinamento há 21 anos e uma das bases que a gente sempre teve como ideia era a quebra de paradigmas, ou seja, quando a gente saiu de uma pecuária dos anos 50, 60, que foram nossos avós ou pais, onde você tinha uma rentabilidade de até 100% ao ano e passou para uma pecuária atual de 10% ao ano, ou seja, não teria como manter as mesmas ideias ou manter os mesmos manejos nem as mesmas atitudes. Por quê? O que ganhou dinheiro muito no passado e o que deu certo, hoje não vai funcionar mais. Então, nós tínhamos uma situação onde era extremamente rentável a pecuária, as terras eram muito baratas, às vezes tinha regiões que você praticamente ganhava a terra, ganhava financiamento do governo para abrir. Então, se construíram muitas fazendas nesse processo. Ou seja, a pessoa simplesmente abria uma fazenda e já fazia um patrimônio muito grande. Hoje, totalmente invertido isso. As terras estão muito caras, você não adianta ir para o Pará, não adianta ir para o Mato Grosso. Hoje você tem no Pará talvez terras mais caras que aqui em Goiás ou Minas, vamos falar assim, né? Então, só sobrou uma coisa.
fazer da pecuária o que fizeram da agricultura. Né? Há 20, 25 anos atrás, deixaram de fazer uma agricultura de subsistência, uma agricultura de baixa produtividade, e entraram com tecnologias. Eles quebraram bastante paradigma. Um deles foi, por exemplo, o Mato Grosso, onde não se tinha perspectiva nenhuma. Desenvolveram novas sementes, desenvolveram novas tecnologias, e hoje o Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Né? Então, quebraram paradigmas, e é o que a gente tem que fazer na pecuária. Não adianta. Se a gente for trabalhar na pecuária hoje, da forma que era trabalhada 40, 50 anos atrás, e isso é talvez um recado para as pessoas que, meu avô fez e ficou rico, o meu pai fez e ficou rico. Sim, ele fez e ficou rico numa época que a rentabilidade era muito diferente. Você podia guardar um boi aqui de 5 anos, tocar ele de Goiás para Barretos, passar dentro de 2 rios, 30 dias de estrada, chegava lá, vendia essa boiada, ela já tinha perdido um pouco de peso no meio do caminho, mas o lucro era tão grande que a pessoa voltava com dinheiro no bolso, recomprava os animais magros ou bezerros e comprava uma fazenda com lucro. Hoje, se você tocar uma boiada 5 quilômetros para o frigorífico, praticamente seu lucro já foi embora ali. Quer dizer, não dá mais para trabalhar da forma que era trabalhada antes. Então, o primeiro paradigma que eu gosto sempre de citar e que a gente tem que quebrar é: meu avô fez, ficou rico. Meu pai fez, ficou rico. Mas fizeram em outras épocas de rentabilidade até 100% ao ano. E hoje mudou. E eu acho isso vem muito ao encontro do que eu falei a primeira vez que eu estive com pecuaristas aí da sua região, Itapirapuã, interior de Goiás, que foi a Sara e o Guilherme. Um abraço para os dois. E eu fiz essa comparação. O lavorista, ele já viu a fazenda dele mais rapidamente como uma empresa. E ele começou a profissionalizar o custo dele, a gestão dele. Porque hoje nós vemos o quanto é importante, a gestão tem que estar na ponta da caneta para ele fazer uma boa compra, para ele fazer uma boa venda, a compra dos insumos aí nessa trajetória, a utilização de ferramentas do mercado financeiro para travar o preço do boi, para evitar grandes oscilações de mercado. E eu estou muito feliz, porque essa é realmente uma bandeira que nós aqui do Direto na Fazenda temos levantado em relação à pecuária. O que nós queremos é unificar a pecuária brasileira no mesmo pensamento, num pensamento de profissionalização. Porque trabalhando a pecuária de uma forma profissional, ela é sim lucrativa, porque eu tenho visto aqui, Fabiana, eu não sei aí, muitos pecuaristas desistindo da atividade, trocando pela lavoura, porque a lavoura está mais atrativa, mas ele não compreendeu ainda que se ele profissionalizar a pecuária dele é muito rentável. Tá certa essa minha conclusão? Totalmente. Um outro paradigma que sempre existe na pecuária, nós temos praticamente todas as famílias a mesma história. Pessoas que foram muito bem sucedidas em outras profissões, como engenheiros, médicos, advogados, e aí queria ter um sonho de fazer uma aposentadoria, aonde acreditava-se que comprando uma fazenda e colocando alguns animais lá, a coisa ia andar sozinha. E ele poderia ir no final de semana, num feriado prolongado, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, e fazer essa administração. Esse raciocínio é totalmente errado. Imagina o seguinte: você tem uma fazenda que hoje as terras são muito caras, então o patrimônio investido é muito alto. Qualquer fazendinha hoje são 2, 3, 10 milhões. Então, imagina, a pessoa compra, faz um investimento, imobiliza um capital de 10 milhões para poder ir a cada 60 dias. Não pode acontecer isso. Ou seja, você tem que administrar uma fazenda como se fosse o comércio de Goiânia, como se fosse a sua clínica de Goiânia, como se fosse a sua empresa de engenharia. Por quê? Porque você tem um investimento muito alto, você tem os custos dos animais, você tem funcionários, você tem que ter toda uma administração voltada como se fosse uma grande empresa. Uso de tecnologia, enfim, a gente pode falar muito sobre isso, mas a administração de uma propriedade rural, ela, principalmente hoje, que as margens são menores, ela tem que ser feita como qualquer outra empresa. Eu sempre digo isso. Fantástico. E eu vou estar perguntando agora para você, Fabiano, esse nosso bate-papo hoje, são muitos temas para explorar. Eu espero certamente você em próximos encontros para a gente estar levando essas informações para a Pecuária Brasil. Eu gostaria de saber
hoje, a gente viu aí que com esse caso da vaca louca no início de setembro, houve uma suspensão das exportações da China. A gente tem visto aí diluir o preço da arroba do boi, ver o que um pecuarista enforcado com o custo de produção, o custo do confinamento, os frigoríficos aí exercendo uma certa pressão de baixa, uma exportação que não retoma. Como estão as compras de reposição do boi? Como está a dinâmica dos leilões e qual a importância disso hoje no Brasil, dessas compras físicas? Ana Cláudia, esse é um tema muito complexo, delicado e sensível. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vejo em muitos grupos, eu participo de muitos grupos de pecuaristas, onde muitas pessoas colocam uma situação como essa como se fosse plantado por frigorífico. Tá? Eu acho que aí começa o grande erro. O frigorífico, ele é uma peça fundamental da cadeia, como qualquer uma outra, como criador de produto, como recreador, como confinador, como vendedor de insumo. Então, a gente não consegue viver sem o frigorífico. Ah, mas o frigorífico aperta, ele quer pagar barato. Eu nunca vi um pecuarista que compra um bezerro e pagar mais caro no bezerro porque o vendedor de bezerro tem um cabelo liso ou tem uma caminhonete bonita. Quer dizer, cada um defende a sua atividade tentando fazer a melhor compra para obter o maior lucro. E o frigorífico está no jogo dele. Ele vai usar as ferramentas que ele tem. Cabe a nós também usar as nossas. Não bater de frente, porque não tem como você produzir um animal e querer vender ele sem ter um frigorífico no meio do caminho. E muitas pessoas já me procuraram, vamos montar frigorífico, vamos montar uma cooperativa. Você pegar um boi e montar ele com 2.000 peças diariamente, tem que vender peça por peça, ou seja, você tem couro, você tem carnes, cortes, você tem miúdos. Vai fazer isso. É uma operação de guerra, é uma coisa muito delicada, muito. Então, a gente tem que começar a enxergar os frigoríficos como um parceiro. Lógico, um parceiro que vai sempre defender o dele e nós sempre vamos defender os nossos, mas não como inimigo. Tá? Eu acho que é o primeiro ponto. Número 2, essa situação da China é uma situação muito delicada. Eu tenho visto que as pessoas estão com um otimismo exagerado em relação à volta da China. No meu ponto de vista, a China hoje, a volta da China a comprar, quando acontecer, pode ser nesse momento, no momento da nossa live, a China pode estar tomando a decisão, apesar que agora lá é noite, então o pessoal não vai fazer isso lá agora. Mas, no meu ponto de vista, o maior problema nosso não é a China voltar, não. Porque nós estávamos, antes do problema da vaca louca, com escalas de praticamente no Brasil. Alguns estados maiores, como Goiás e São Paulo, alguns estados menores, como Minas e Mato Grosso. As escalas estavam alongadas como, em média, eram os maiores dos últimos 2 anos. Por que aconteceu isso? Muito fácil de entender. Nós tivemos 2 anos da arroba disparando, isso atraiu muita confinamento. Aliado a isso, nós tivemos promessa com preço baixo. Fabiano, só um momento. O seu áudio está falhando. Ele está cortando. Está cortando para você também, Marcelo? Tá também. Você tem um fone por aí? Eu tenho. Deixa eu ir lá buscar. Passa para o Marcelo, eu vou buscar o fone então. Combinado. Beleza, Fabiano. Marcelo, como que está a arroba do boi hoje aí no mercado? Ou contratos próximos, como é que tá? Tá derretendo ainda? Hoje ele está caindo um pouco, né, 0,5%. O contrato com vencimento para esse mês, né, o contrato de setembro, está com R$ 300,40, enquanto esse contrato que vence no fim de outubro, ele está R$ 304,00, e o contrato que vence no final de novembro, R$ 314,00, né? A gente pode observar que esse valor é crescente, então o mercado acredita aí que a arroba do boi está com essa tendência de alta. A maioria dos analistas também acredita que por conta do baixo estoque de gado, a tendência desse boi é de alta, né? Sim, então, e também tem uma demanda maior prevista para as festas de final de ano. Tanto Bem demanda lembrado. interna quanto demanda externa. Tá Bem certo, lembrado. Marcelo? Está certíssimo. Eu peguei um dado aqui hoje que a previsão, né, de exportar esse mês de setembro
é de 228 mil toneladas de carne. Isso é 25% mais do que a gente exportou no mês de agosto. E se a gente pegar o mesmo período do ano passado, setembro, é um aumento de 60% em um ano aí de exportação. Então a demanda ela realmente está aquecida, ela está crescente. Se você pegar ali o volume de janeiro até essa projeção, né, do mês de setembro, se continuar exportando dessa forma, a gente só veio crescendo as exportações. Começou ali em 107 mil toneladas em janeiro, e aí setembro pode atingir 228 mil toneladas aí, que é um grande recorde aí de exportação. O Brasil está alimentando o mundo mesmo. Então, a gente vê que mesmo com a suspensão das exportações, as negociações continuaram sendo feitas. Continuaram Certo? sendo feitas, outras pessoas comprando, né? Países vizinhos ali da China comprando bastante, né? Filipinas, né? Inclusive. Então, só tem aumentado aí as compras, mesmo com esse case aí da vaca louca. Tá. Agora eu vou voltar para o Fabiano, que estava explorando essa questão da China, né? Dizendo que mesmo que haja uma retomada, que você tem visto que as pessoas estão muito otimistas. Então, qual é a tendência que você acredita que vai estabilizar aí o preço da arroba do boi, Fabiano? Cláudio, melhorou o som agora? Ótimo. Ficou Tá excelente. ótimo. Então tá bom, vamos lá. O que acontece? Nós estávamos com a maior escala dos últimos 2 anos no Brasil. Fruto de quê? Uma arroba que ficou por 2 anos subindo em níveis muito elevados, que atraiu mais pessoas para o ramo de confinamento. Uma safrinha que tinha uma promessa de não quebra e preços de comida mais barato. E o terceiro ponto fundamental foi uma seca que nós tivemos esse ano, no Brasil inteiro muito mais forte, que impediu que pessoas fizessem uma terminação a pasto mais tranquila, tiveram que tirar animais antes de junho do pasto e jogar para dentro dos confinamentos. Ou seja, essa conjunção desses 3 fatores fez com que nós tivéssemos muito mais bois confinados do que era a perspectiva de todo mundo. Tá? Bom, a partir do momento que a gente tem um desencontro entre a oferta de animais e a demanda da indústria, a gente começa a ter escalas mais longas. Escalas mais longas é uma pressão negativa de preço, ou seja, a gente tende a ter, normalmente, preços menores ou caindo quando você tem mais oferta. E o inverso é verdadeiro. Isso é lei do mercado, em qualquer mercado do mundo, em qualquer produto do mundo, isso vai acontecer. Bom, estávamos com as escalas mais longas dos últimos 2 anos, por esse motivo que eu citei. O que acontece? Tivemos o problema da China. O problema da China, da vaca louca, né? Todo mundo já sabe, isso foi noticiado por toda a internet, por todos os grupos, fez com que, em alguns momentos, todos os frigoríficos parassem. Além disso, nós tivemos e temos uma operação denominada Tartaruga, onde os fiscais do CIF estão trabalhando em um volume ou numa velocidade um pouco menor. Então, ao mesmo tempo que nós tivemos vários países bloqueando a compra de carne do Brasil, nós tivemos os fiscais trabalhando numa velocidade um pouco menor. Então, isso foi diminuindo abates. Por um momento, nós ficamos sem abate total, né? Eu acredito que 6 ou 7 dias úteis, mais feriado 7 de setembro, mais final de semana, foram quase 10 dias, né? E mais o volume de alguns frigoríficos que tiveram que reduzir abate, fora alguns frigoríficos que deram férias coletivas. A gente tem vários casos aí no Brasil. Bom, essa conjunção de excesso de animais confinados versus algumas unidades frigoríficas diminuindo abates e algumas parando, fez com que o volume de animais para serem abatidos vão aumentar. Se a gente fizer uma conta de padaria, vamos falar o seguinte, tínhamos 20 dias de escala e agora paramos quase 10 dias, 20 com 10, quase 30. A gente não pode ser tão simplista assim, mas é mais ou menos por aí que é o caminho. E para acabar de piorar, nós temos a seguinte situação. Existem um boi, do dia que ele é abatido até o dia que a carne chega no porto, são 20 dias do processo. Da hora que ele vai ser desossado,
a carne descarnado, a carne passando pelo resfriamento, passando por todo o processamento, depois ela vai entrar num túnel de congelamento, vai congelar, container e vai para o navio. São 20 dias esse processo que dura. Ou seja, quando parou de exportar, existiam 20 dias de carne a caminho. Mais ou menos, a BIEC levantou que dá entre aproximadamente 130 mil toneladas de carne. Isso é quase 30 dias de abate no Brasil, tá? Se você descontar final de semana e tudo. Bom, então nós temos hoje dois problemas seríssimos que, para mim, são maiores que a China. Onde eu quero chegar? A China voltou hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, né? E, aparentemente, a gente tem visto que parece que a China não vai voltar tão rápido, porque eles estão com um problema seríssimo de uma grande empresa deles lá, que o governo vai ter que interceder, tá? Então, a cabeça dos governantes chineses, do PCC, ele está muito mais voltada para isso. E o chinês, ele é uma população que sempre soube negociar internacionalmente, né? Quer dizer, quando o Brasil foi descoberto, o chinês já fazia negociação internacional há mais de 1000 anos. Eles então, são os melhores. Sabem o que fazem, né? Então, pode estar ocorrendo também uma pressão nesse sentido, né? Demorando a voltar às compras para poder pressionar mais o nosso mercado, para poder tentar conseguir preços melhores. Então, vamos lá. Digamos que a China volte hoje, tá? No meu ponto de vista, os dois nossos maiores problemas não é a China voltar. O primeiro é essas 130 mil toneladas de carne. O que nós vamos fazer com ela? Entendeu? Ela já está sendo direcionada para o mercado interno? Aí que tem um grande problema. Eu acho que quase ninguém sabe como é que o Brasil exporta carne para a China. Eu vejo muito nos grupos, o brasileiro comeu um bife de boi Nelore criado a pasto e apaixonou. Desculpa, o chinês, né? Não, o chinês não come bife de boi brasileiro lá. A carne brasileira a carne que chega para bife, para cortes, muito provável não é a carne brasileira, é a carne americana, que ela tem, vamos dizer, algumas vantagens em cima da carne brasileira, que é para cuidar dos animais, raça, marmoreio de carcaça, enfim. A carne brasileira que vai para lá, ela é só dianteiro. O que o Brasil faz? Ele desossa o animal, pega as carnes do dianteiro e coloca dentro de um saco grande, congela tudo e manda. Quando chega lá, essa carne, eles fazem uma espécie de raspagem nela, então vira como se fosse uma mortandela. Então, imagina o seguinte, pela pesquisa que eu fiz, o único país do mundo que compra carne nossa, sim, é a China. Aí você imagina que se a China falar, não, eu não quero essas 130 mil toneladas que estão prontas especificamente para a China. O que nós vamos fazer dessa carne? Descongelar esse pacote, cheio de cortes de dianteiro junto, que não estão separados dentro dessa grande embalagem, e reprocessar e mandar para o mercado interno? Quer dizer, o brasileiro, ele compra o corte, ele compra uma 100, ele compra cortes específicos, ele não compra como o chinês compra. Então, é uma carne que, se ela tiver que voltar para o mercado interno, eu nem quero... A gente não vai comer. A gente não vai comer. Vai ser um pepino, assim, fenomenal, histórico, né? Vamos falar assim. Excelente então, essa informação. Eu não sabia disso, acredito que quase ninguém sabia Eu acho disso. que Manifestem aí. Super interessante. O brasileiro acha que os cortes que nós temos aqui vão para a China e chega lá, o chinês tira um bife, faz, ou assa uma carne. Não é assim, tá? Outra coisa eu estive na Ásia, só te cortando um pouco, Sim. eu estive na Ásia em 2015, fui para a Coreia do Sul, e lá eles vendem a carne brasileira em caixas de presente, luxuosíssimas. Então, a nossa carne lá, e eu escutei um estudo... Hoje a carne brasileira consumida na China, ela demonstra status social. Então virou moda na China consumir a carne brasileira. Há uma distinção lá social em quem come carne bovina e quem não come. Exatamente. Um exemplo que a gente poderia citar... Eu fiquei foi com dó do chinês que não está comendo picanha. Eu também, eu fiquei refletindo isso também. Um ponto que a gente não pode esquecer, além disso que nós estamos falando, é o seguinte, a carne bovina para o chinês é uma iguaria. Eu fui para a China em 2014 e fiz um trabalho em vários supermercados, onde eu encontrava 3, 4 gôndolas de suíno, 3, 4 gôndolas de aves, e eu chamava o gerente e perguntava, por que eu tenho só 4 bandejas de carne bovina aqui? Porque ninguém compra, não é hábito. O nosso hábito alimentar é suínos e aves.
Então, a carne brasileira, ou a carne bovina, para o chinês, é mais ou menos igual uma ostra para a gente. É mais ou menos igual um fruto do mar. Ou seja, a gente gosta, a gente come, uma vez por ano, duas. E se não tiver, a gente não vai. Não é a comida do dia a dia, não é nosso hábito. Entendeu? Então, o brasileiro tem que lembrar também que, além disso, o chinês pode ficar sem nossa carne. Principalmente agora que as produções suínas deles, que foram reduzidas drasticamente por causa da peste suína, voltaram a quase os níveis anterior ao problema que eles tiveram. Então, eles estão com a carne suína bastante abastecida, a preços baixíssimos. Estão. Entendeu? Então, eles é uma coisa que a gente não pode esquecer. Vamos lá. Então, nós falamos do hábito chinês, nós falamos dessas carnes que estão prontas para sair, e nós vamos falar também dos animais que estão represados. O que aconteceu em todos os confinamentos quando estourou a vaca louca? Aqui, particularmente, o que nós fizemos? Nós pegamos os lotes que poderiam ficar mais tempo, passamos eles para currais que tinham balança de pesagem instantânea, né? Para quê? Para a gente continuar monitorando e ver até onde a gente podia levar esses animais sem ter um prejuízo. Por quê? Porque o boi ele fica confinado, depois de um certo tempo ele para de ganhar peso, mas ele continua comendo, né? Então nós estamos fazendo esse monitoramento para ver até onde a gente pode esticar esse animal sem ter prejuízo. Eu acredito que praticamente o Brasil inteiro fez isso, né? Porque nós paramos quase 10 dias de abate. E quando voltou, algumas plantas voltaram parcialmente, outras voltaram abatendo um pouco menos. Então nós temos uma quantidade de animais que já passaram do dia de abater, que tem necessidade de sair. O que mais? Muita gente precisa do dinheiro do abate desses animais para pagar alguma conta. Então tem essa necessidade. O que mais? Os animais nos confinamentos, eles comem. Então a comida, às vezes, ela pode estar acabando de alguns confinamentos, principalmente aqueles que utilizam silagem, né? Porque quando você utiliza só grão, você pode comprar um pouco mais de grão. Mas quando você utiliza silagem, para você comprar silagem numa época dessa de seca, primeiro que não acha. Segundo, que o transporte de silagem, por ter muita água, ele é caríssimo. Então você não pode fazer igual com milho. A gente compra milho do Mato Grosso e anda 1.000 quilômetros para chegar aqui. A silagem você não pode andar nem 100 quilômetros com ela, que o custo dela fica altíssimo. Então, assim, volto a frisar, o maior problema nosso hoje é a carne que tem pronta, processada, e as escalas de abate. Se a China voltar a qualquer momento, esse não é a salvação do negócio. A gente tem que pensar no problema, que são esses que eu citei, que pode fazer um excesso de animais ofertados, né? E aí vai ser uma pressão de excesso de oferta contra uma demanda que são os volumes abatidos por dia é menor. E isso a gente sabe que excesso de oferta faz preço baixar, tá? Então é um problema Essa lei não falha, maior. A lei de mercado ela não Exatamente. falha, é o que a gente sempre fala aqui. Exatamente. Então, o problema maior que eu vejo hoje não é a China voltar, é o pós-retorno da China. Entendi. E enquanto isso, quais são as estratégias que o pecuarista pode estar adotando? É o momento de comprar? Quem precisa de fazer reposição? Você acredita que é o momento de aproveitar essa baixa? O que acontece? A cadeia pecuária, ela anda sempre muito junto. Ou seja, você tem um ciclo de falta de bezerros, o bezerro sobe, consequentemente sobe o garrote, consequentemente sobe o boi. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem um retorno, uma queda dos preços do boi gordo, você tem uma pressão inversa, onde quem tem o boi gordo e acabou de vender ele, vai voltar para comprar um garrote e ele vai fazer uma pressão. Ou seja, ele só vai comprar o garrote se o preço for um pouco abaixo, porque ele vendeu o boi dele um pouco abaixo. E o comprador e o vendedor de garrote vai fazer a mesma coisa com o bezerro. Então nós temos um processo inverso, né? Eu já tenho visto preços cederem, né, tanto do bezerro quanto do garrote. Então, se a pessoa tem condição de colocar esse animal ou o coxo ou o pasto, talvez, se ele tiver uma oferta de preço um pouco melhor, é um momento interessante para repor, tá? O problema é que muitas pessoas vão repor para colocar isso a pasto. E a seca que nós temos, né, tivemos esse ano, foi muito severa e praticamente não temos pasto ainda pronto para colocar esses animais. Então, o momento seria interessante para reposição, porém, aonde colocar esses animais? E um outro fator é o seguinte,
essa reposição demanda capital. E o capital, talvez, de um boi que não foi abatido, que está no coxo ainda. Então, um problema, de certa forma, sério, né? Vamos falar assim. A gente está tendo, então, uma trava em todas as cadeias. Nós estamos tendo, então, bois represados, carne já processada represada, e nós vamos ter um efeito dominó nessa reposição. Acredito que sim. E qual a importância Achei muito interessante, né? Porque é um efeito em cadeia. Às vezes as pessoas ficam cada uma nas suas caixinhas. Às vezes a pessoa fica lá, eu só lido com cria, o outro só lida com engorda, e não não vê o macro, não vê a situação inteira, como você está trazendo aqui para nós hoje. E não faz depois uma boa gestão, uma boa compra e por aí vai. Teve até o pessoal aqui do grupo SF4 falando para você tratar um pouquinho de insumos. Aí você tratou aí a questão do grão, a questão da silagem, eles estão perguntando assim, estratégias para comprar mais barato esses insumos. Não é a nossa pauta de hoje, mas você tem toda a liberdade para estar respondendo essa dúvida aí da nossa audiência, Fabiano. Tá. Então, todo negócio, ele é cíclico. Você tem na pecuária um ciclo de mais ou menos 4, 5 anos, onde o preço do bezerro vai estar muito alto no momento, depois vai estar muito baixo. O boi, mesma coisa. E os grãos também. Você tem épocas do ano, principalmente nas safras, que o grão é mais barato. E você tem épocas que o grão é mais caro nas entre safras. Então, uma estratégia interessante é você comprar nos melhores momentos. É claro que, para você comprar nos melhores momentos, você tem que ter uma estrutura de armazenagem e tem que ter o capital. Tá? Então, planejamento, aí a gente volta no início da nossa live, onde nós dizíamos que administrar uma fazenda, administrar um confinamento, não muda nada de administrar uma empresa. Você tem que ter um planejamento, como em qualquer outra atividade, e em cima desse planejamento fazer as compras na hora certa. Né? Cada insumo tem seus momentos melhores. Né? Mas quem não tem local para armazenar, pode estar fazendo um estoque virtual, comprando contrato futuro? Sim, sem problema nenhum. Ou seja, tanto para a venda do produto, que seria o boi, antecipado na bolsa, para você travar o seu preço melhor, quanto para o grão. O que tem acontecido no grão agora? Nós tivemos uma perspectiva de uma safra boa, aonde o contrato futuro de setembro do milho, ele chegou acho que a R$ 82, tá? Quando a quebra de safra ela começou a aparecer, né, por causa do clima, esse contrato disparou, chegou a 100, 102, 100, 101,50, se não me engano, tá? E agora, com a quebra das exportações, por quê? Porque nós estamos tendo hoje o milho brasileiro, o milho ele está 30% mais caro que o milho americano, que é o maior concorrente nosso a nível global, né? Então, se o milho brasileiro está 30% mais caro, não vai ter exportação daqui. Essa quebra de exportação, que nos últimos anos foram recorde, de 2017 para cá foi recorde, ela praticamente não está existindo. Pelo contrário, está tendo importação de milho. Então, essa quebra de exportação, ao mesmo tempo que teve a quebra de safrinha, está equilibrando o mercado. Então, hoje nós temos a situação seguinte, tanto na Bolsa, o milho vem caindo, já tem, eu acho que 15 ou 20 dias na Bolsa, ele cedeu os mercados futuros de R$ 102, R$ 103 reais. Antes da live aqui, o novembro estava 92, então nós já tivemos quase R$10 de queda, né, do preço na Bolsa. E no físico, a gente tem visto esse mesmo movimento. E, aparentemente, esse movimento não vai parar por agora. Ele vai acontecer mais um pouquinho. Por quê? Porque nós ainda temos produtores que ainda querem vender grãos, né, precisam de capital, né, precisam de local, tem que desovar esse grão, porque precisa de ocupar o local com outra coisa, de repente uma soja que está vindo daqui a pouco. E o mercado consumidor está muito tímido ainda. Ou seja, você tem confinamentos que estão com a perspectiva baixa, então não estão fazendo compras para armazenar. Você tem a parte de aves e suínos, a mesma coisa, que está tímida nas compras. Né? Então, qual que é o raciocínio do consumidor de grão, principalmente de milho, nesse ano? Antes, a gente pegava um grão barato, comprava e armazenava. Hoje, o grão está muito caro. Então, nós estamos falando de milho base Campinas, que é onde a gente tem que usar a referência para a Bolsa. Ele oscilou entre 100, 101 reais e agora está em torno de 92. Então, muita gente decidiu fazer o seguinte, não, ao invés de eu comprar físico e guardar,
caro por caro, eu deixo para comprar depois. Então, não vou me mobilizar capital, né? Antes, a pessoa comprava o milho, o ano passado, você comprava o milho por 40 até R$ 38 eu vi. Hoje, 90, quase 3 vezes o preço. Então, a necessidade de capital mobilizado triplicou. Então, por que comprar muito milho agora? Então, esse esfriamento da demanda perto de uma oferta de grão que existiu por causa da safra, mesmo da safrinha, né, mesmo ela quebrada, fez com que esse preço está baixando e acredito eu que ele ainda vai ceder mais um pouquinho. Nós temos espaço para ele ceder, né? Ele vem caindo quase 0,6% ao dia na bolsa e no físico não está muito diferente não. Então eu acredito que vai cair um pouquinho até ele estabilizar, né? Aí dependendo do mercado internacional, a gente vai ter talvez depois uma alta, no meu ponto de vista, não tão expressiva. Marcelo, ajuda a gente nessa parte aí que você está bem por dentro também. O mercado está em compasso de espera, até porque tem um relatório muito importante do USDA no dia 13 do mês que vem, mês de outubro. E está precificada a quebra da safrinha, tudo que está acontecendo já está precificado. Realmente, as compras, eu acredito que quem depende do milho está fazendo exatamente como o Fabiano falou, né? Vai comprando na necessidade que vai precisando, porque não há necessidade de fazer estoque com preço alto. Exatamente. E por conta disso a gente tem visto o preço realmente recuou, 103 ali na bolsa, já está chegando ali a R$92, R$91, está oscilando nessa média. Então precisa o quê? Para o preço subir novamente vai precisar de um novo acontecimento. Esse novo acontecimento pode vir desse relatório do USDA aí, que a perspectiva é de 380 milhões de toneladas, né, de milho que os Estados Unidos vão colher, quase um recorde, né, eles já colheram mais do que isso, é quase um recorde. E se acontecer, né, qualquer decepção quanto a esse volume, pode acontecer novas escaladas de alta, sim. E nós vemos que o USDA, ele não está tendo muitas incongruências ultimamente a respeito da safra americana. Os estudos, os fundamentos dos estudos confirmam que vai haver sim uma quebra da safra, tanto de soja quanto de milho. Então vamos ficar de olho nisso para às vezes aproveitar a oportunidade de comprar contratos futuros a um preço menor, antes que eles subam. Exatamente. Tá? É uma excelente oportunidade para proteção, né? Isso, porque se você faz uma boa compra, a boa compra é fundamental na lucratividade. Então, aproveitem insumos em baixa e façam as suas compras no momento adequado. Como que está a dinâmica, Fabiano, dos leilões no Brasil, né? Semana passada teve aí o nosso amigo Clóvis, Confiboi, fazendo, o Guilherme vai estar fazendo agora também. Como que está esse mercado de leilões, essa reposição física? O que acontece? A cadeia inteira, ela sofre quando você tem um represamento da saída dos animais na ponta, né, do boi gordo. Então, eu não tenho convivido muito com os leilões, mesmo porque o volume nosso aqui na propriedade aumentou bastante. Então, antes eu ia bastante leilão, hoje eu não tenho tempo para fazer isso, né? Eu terceirizei a compra e administro ela à distância, eu só vou fisicamente quando a gente tem volume de compras altos. Aí, quando o lote é grande, eu estou fisicamente lá também. Mas acredito que eles sofreram também a mesma situação que nós estamos sofrendo. Ou seja, se o pecuarista que está com o boi gordo pronto deixa de abater ou abate menos, ele vai repor em um volume menor. Então, eu acredito que os leilões estão tendo uma certa dificuldade em fazer o escoamento desses animais e também deve estar sofrendo uma pressão de preços também, né? Porque se a tendência da arroba hoje, nesse momento, é de queda. Por que é de queda? Porque antes do evento Vaca Louca, a gente já vinha com a arroba já vinha pressionado caindo. para baixo. Exatamente. Então, assim, é um outro ponto que as pessoas não podem esquecer. Nós tivemos picos de preço São Paulo a 320. Esse preço caiu para 315, já com bonificação China, né? Chegou a 310 e os frigoríficos iriam testar 305 antes do evento da Vaca Louca. Então, a gente já tinha essa pressão antes. Ou seja, com esse problema todo que aconteceu nos últimos 15, 20 dias, por que aquela pressão que vinha existindo, ela vai desaparecer instantaneamente? Entende? Então a gente não pode subestimar o problema que a gente tinha. E aí essa pressão, vamos dizer, no boi gordo também afeta os leilões, sem dúvida nenhuma.
Então, é o momento de compra para quem tem capital e tem dinheiro para ter insumo. Porque nós Olha, estamos ainda com as pastagens queimadas. Ana Cláudia, eu vejo assim, ó, você citou uma frase agora há pouco, que eu sempre falo ela, que é assim, se você comprar bem comprado, pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho que você vai sair com lucro no final. E o inverso é verdadeiro. Se você comprar um grão caro e um garrote ou um bezerro caro, você pode fazer o milagre que for dentro da propriedade, que você não vai eliminar aquele prejuízo, tá? Então, se hoje a gente tem uma pressão de arroba, de boi gordo, que pode fazer uma pressão no boi magro ou no garrote, tá, então o preço caiu um pouquinho, que a gente já viu algumas praças, aliás, quase todas as praças, o preço do boi magro e do bezerro cair. Então é o momento de comprar? Não sei. Por quê? Porque a pressão da arroba do boi gordo ela ainda vai existir. Ela pode ceder mais. E vai pressionar mais o garrote, vai pressionar mais o bezerro. Então, talvez hoje, um preço de um garrote e um bezerro que está mais acessível, ele pode, hoje, ser uma compra boa, mas daqui a 20, 30 dias não ser mais, se o preço ceder mais. E a tendência é essa. Então, isso me preocupa, porque essa informação que você, essa sua análise, ela é única. Porque a gente vê um otimismo em várias consultorias, não que vai retomar aqueles patamares do ano passado, mas todo mundo aí sempre acreditando numa retomada da arroba, e você está trazendo para nós uma reflexão de que o cenário não é esse. Pela oferta, pelo excesso de oferta, pela lei de mercado, além dessa dependência exclusiva da China. Qual é a alternativa que você acredita que a pecuária deve traçar em termos de estratégias? Porque nós vemos, Fabiano, um aumento do custo de produção. Nós vimos aí uma explosão do milho, nós tivemos aí uma entrada precoce pelas pastagens que foram, né, que acabaram praticamente em todo o Brasil. O custo de produção desse boi aumentou em muito e a gente está vendo só a redução da lucratividade aí do produtor, do pecuarista. Qual seria uma estratégia a ser adotada nesse momento de aperto de lucratividade? Ana Cláudia, a estratégia ela não foge nunca do que deve ser feito. Ou seja, a estratégia agora é a mesma de sempre. Programar, planejar. Qual que é o cenário que nós temos? Eu já disse de um cenário de dificuldade de escoamento de carne e dificuldade de escoamento de boi. Eu acredito que nós vamos gastar entre 20 e 30 dias para estabilizar isso. Nesses 20 e 30 dias, por mais que, infelizmente, seja uma notícia que não é tão boa, mas ela é realista, tá? Eu vejo nos grupos de WhatsApp as pessoas querendo colocar de uma forma muito simplista que, não, a China voltou, a coisa vai consertar do dia para o outro. Não, gente, não é assim. A China voltando, nós temos esses dois problemas sérios para resolver, tá? Ok, lá na frente, daqui a 2, 3 meses, nós vamos ter um cenário melhor? Claro que vamos. Por quê? Porque muitos animais que entraram no coxo esse ano, de abril para cá, foram tirados dos pastos. Muitos desses animais entraram com peso menor. A gente tem, normalmente, animais entrando no confinamento em torno de 13, 14 arrobas, e os confinamentos desse ano receberam muitos animais de 10, 11 arrobas. Esses animais de 10, 11 arrobas seriam os animais que iriam entrar no confinamento agora, nesse momento, com 12, 13 arrobas ou 14. Então, se nós tivermos um excesso de oferta lá atrás, essa oferta ela começa a reduzir daqui em algum momento. As nossas contas mostravam que isso ia acontecer aproximadamente lá para meados do dia 10, 15 de outubro. Como nós tivemos um problema de redução de abate e agora muitos animais foram tirados das escalas, quer dizer, eles vão voltar em algum momento, a gente acredita que esse excedente de oferta vai permanecer durante o mês de outubro inteiro e pegar um pouquinho de novembro. Então, acredito que até início de novembro ou no meio de novembro, se a China voltar, porque até agora ela não falou nada, se tudo correr bem, a gente começa a ter um equilíbrio dessa oferta com a demanda, e aí depois de novembro a gente possa ter um desequilíbrio, ou seja, animais terminados em quantidade menor do que a necessidade da indústria. Aí sim a possibilidade da gente ter preços melhores. Então, diante desse cenário, você me fez a pergunta, né? Qual que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é programar. Ou seja, se você tem boi pronto para sair agora,
Não adianta querer ficar segurando ele eternamente. Por quê? Porque o custo de você segurar ele, seja no seu confinamento com a diária, com a comida cara, ou num boitel com a diária alta, talvez você tá, quanto mais segurando, mais perdendo seu lucro ou entrando no seu prejuízo. Então você tem que pensar nesse momento agora. A reposição, ela está interessante, pode cair de preço? Aí vai uma questão de mercado, ou seja, sair para o mercado e tentar fazer compras boas. Fazer compras boas agora, no momento que a reposição pode cair daqui a pouquinho, só que nós temos um mercado futuro para poder nos ajudar nisso. Ou seja, hoje, antes da live, os contratos em aberto para novembro e dezembro estavam em torno de 316, 317. Né? Então, se você faz uma reposição com 10 a 20 reais a menos na compra de um boi magro, que era há 90, 100 dias atrás, mas tem o mercado futuro precificando 10, 15 reais de prêmio sobre o mercado atual, ou seja, nós temos um CPEA hoje, setembro, em torno de 300, 301, e o mercado futuro 316, 317 para novembro, dezembro. Então nós estamos com um prêmio, a Bolsa está pagando um prêmio de 16, 17 reais. Então talvez uma estratégia boa seria comprar uma reposição agora, abate os animais, realiza um pouco do prejuízo, porque quanto mais eles ficarem no coxo, pior vai ficar, realiza um pouco do prejuízo, faz uma reposição boa. Pode ficar melhor daqui a um dia? Pode, mas a gente tem que estar sempre comprando para fazer uma média boa. E usa o mercado futuro para garantir um preço bom lá na frente. Fabiano, mas você falou que talvez falte animais no final de novembro, falte no final de dezembro. Sim. E se a China não voltar tão rápido? O que vai acontecer com novembro? Vai virar outubro. Esses 316 que a Bolsa está dando de prêmio agora, pode voltar para 300, pode voltar para 305. E o dezembro? Tem muita coisa para acontecer até lá. Então, assim, por que eu gosto muito de utilizar a Bolsa? Ganhar pouco não quebra ninguém. Perder, quebra. Então, se você hoje consegue comprar um animal que a conta está fechando para você travar ele a 316, 317, pensa e trave de repente um pouco. Não deixe para a sorte, porque o problema que nós temos ele pode persistir, né? Então, eu acho que o planejamento em cima da situação, né? A gente tem que deixar de ser torcedor e ser analista. E sendo analista, a gente não pode subestimar. Jogador. Passar a ser um player do seu negócio. Exatamente, entendeu? O mercado está aí, essas informações que eu estou passando de escalas de abate, de carne processada pronta, não são informações que a gente pegou em grupo de WhatsApp, são informações da BIEC, são informações de vários sites no Brasil que fazem um acompanhamento dessas escalas. Fabiano, mas eu tenho visto que as escalas estão reduzidas nesses próprios aplicativos. É claro, tem muita gente que tirou o boi da escala esperando a premiação China voltar. Só que esse boi não evaporou. Fabiano, mas eu tenho visto que o mercado interno está consumindo. Tá, o mercado interno sem China, ele é 30% a menos do volume de abate. Por quê? Porque a exportação nossa, antes desse problema, era quase 30%. Então, se nós estamos deixando de exportar, esses bois estão aí em algum lugar, eles não vão evaporar, eles não vão deixar de estarem nos confinamentos. Então, o cenário é um cenário que exige muita atenção e muito planejamento. Fabiano, de longe a sua análise é a melhor que eu ouvi. E olha que eu tenho lido, visto, estudado. Esses estudos, esses dados, essa sua visão contextualizada, ela é única. Então, essa live vai ficar salva. Aproveitem, eu estou fazendo aqui muitas anotações para depois fazer um resumo aí, uma cartilha para vocês aproveitarem tudo que o Fabiano está falando. São dicas de ouro, estratégias para a pecuária. Só que é como eu digo, a maioria dos pecuaristas, se eu estiver errada, me corrija, não se usa dos instrumentos do mercado financeiro e muitas vezes também não usa dos instrumentos de gestão para ter essa noção, essa visão clara que você tem. Então, nós sabemos que informação é a nossa melhor e maior commodity. Você ter uma informação de qualidade, de uma fonte boa para você tomar as decisões é fundamental. Analisar os dados, como o Fabiano falou. Nós fizemos aqui uma pauta extremamente extensa, mas eu acredito que o pensamento fabiano vem ao encontro de um que eu tenho. Essa dependência de exportação da China, Fabiano, ela favorece ou não a pecuária brasileira?
Favorece completamente. Por quê? Nós temos um produto bom, que pode melhorar bastante à medida que a gente for reduzindo a idade de abate e for melhorando a genética, né? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que o brasileiro ele gosta muito de vender a ideia, mas o nosso boi é a pasto, o nosso boi ele é, vamos dizer, mais, como é que fala, mais verde, né? O boi a pasto, desde que ele não tenha uma genética boa ou precocidade, você tem uma carne pior, uma carne mais dura, entendeu? Um boi confinado, você tem um animal que vai ser abatido com muito menos tempo, com a maciez de carne, com a suculência de carne, e todo consumidor quer isso. Ninguém quer comer uma carne de um animal velho, mal acabado, sem gordura. E o confinamento, principalmente no Brasil, que é um país de trópicos, onde você tem secas bem definidas, né? Como é que você vai conseguir produzir um animal, sendo que você não tem pastagem o ano inteiro, e ter ele acabado numa idade mais nova, né? Então a gente não pode esquecer que se hoje a carne americana pega os melhores mercados do mundo, vamos dizer, Japão, Coreia, que pagam os melhores preços, o mercado brasileiro, ele pega muitos mercados que pagam barato, porque a nossa carne é barata. Então a gente tem que começar a pensar nisso e mudar algumas coisas na nossa pecuária para começar a competir com o mercado americano, que é um mercado que oferece um produto melhor, de mais qualidade e agrega mais preços, né? Eu coloquei assim, como você disse, quando eu mandei assim um roteiro para a gente estar dentro, você falou cada pergunta é um motivo aí de uma reunião, Sim. de uma live, porque nós queremos realmente explorar agregar valor à nossa carne, porque a nossa carne realmente ela é a mais barata, então a gente quer agregar valor com sustentabilidade, com recuperação de pastagem, porque tem às vezes pessoas que, eu vou comprar mais terra e não investe lá na sua pastagem, numa melhor divisão de pasto, ainda não mudou a mentalidade de trabalhar melhor com o capital que ela já tem investido ali naquela propriedade. Sim, sim. O nosso bate-papo aqui ele já está chegando a quase 1 hora. Eu gostaria, Fabiano, de contar com você para a gente estar explorando esse restante de tema, conforme a sua agenda, obviamente, porque nós queremos aqui agregar, compartilhem essa live, todos os que estão aqui nos ouvindo, compartilhem nos seus grupos, porque essa análise aqui, ela realmente é única. Estou errada, Marcelo? Não, tá certíssima, é única. Inclusive, vários analistas que eu sigo têm uma visão contrária, mas, né, assim como o Tavares, ali em dezembro eles vão convergindo, né? Que aí é uma análise de alta, né? Só que o que eu gostei muito da análise do Fabiano é que ele colocou o mês ali, ele deu a dica ali para quem gosta de especular e acredita na alta, né? A dica é que essa alta pode vir em dezembro. E a maioria dos analistas, quando eles falam que a tendência do boi gordo é de alta, eles não falam qual que é o mês que vai acontecer essa alta. E entendendo toda a cadeia, como o Fabiano entende, ele deu a dica e é uma dica preciosa, né, para quem vai especular também. E é uma dica preciosa também para quem quer fazer o hedge, para quem quer proteger, né, do boi, né? Tem ali um prêmio na bolsa frente ao valor que está em CPEA hoje. Então, para você poder fazer um contrato e proteger o valor do seu boi, né, eu aqui, o BTG Pactual, a Casa Capital, que é o nosso escritório, ficamos à disposição de vocês também. Eu fui obrigado a utilizar a ferramenta do mercado futuro há uns 12, 13 anos atrás, aqui no confinamento, porque quando você passa a confinar o ano inteiro, você começa a vender animais o ano inteiro e comprar insumos o ano inteiro. Então, se você vende o ano inteiro e compra o ano inteiro, você às vezes tem épocas que a venda é pior e tem épocas que a compra é pior. E a bolsa, o mercado futuro, ele nos ajuda muito nisso. Ou seja, se você tem um momento bom e sabe que vai ter um ruim, qual que é o bom? Entre safra, normalmente setembro a novembro. Qual que é o momento ruim? Safra de boi, no caso, né? Que seria maio. Então, por que você não pega um momento bom e já vende antecipado seu produto lá na frente, no momento que a gente vai ter preços menores? Então, eu fui obrigado a entrar nesse mercado, a entender um pouquinho. O que eu faço? O que eu fiz bastante? Eu comecei a estudar bastante sobre mercado futuro, sobre bolsa, como operar. Vou até dar uma dica aqui para quem não está nos ouvindo. Muitas pessoas me procuram, eu queria começar a fazer uma operação, tudo, mas eu não sei nada.
Tá, a gente tem muito material na internet, tem muitas corretores que podem dar dica, mas uma coisa que eu acho fundamental, que é o que eu fiz e recomendo para todo mundo que eu já ajudei a iniciar a operação na Bolsa, é o seguinte: abra uma conta na corretora e começa a operar um contratinho. Isso. Esse um contratinho não é para você ganhar dinheiro, é para você entender como é que você abre uma conta, como é que você dá uma ordem, como é que você entra na bolsa, como é que você sai, como é que você ganha dinheiro, como é que você perde, como é que é o comportamento do mercado. A gente não paga para fazer uma faculdade, por exemplo, de 4 anos. Isso não é um investimento para depois você formar e trabalhar. Por que você não pode comprar um contrato e começar a operar ele e talvez... Ah, não, mas eu perdi um pouquinho lá. 4 anos de faculdade é um investimento muito mais alto do que você pode perder num contrato. Tá? Então, à medida que você começar a operar e começar a entender um pouco mais do mercado, você vai ver que é uma ferramenta que você pode utilizar bastante no dia a dia do seu negócio, que seria a fazenda. Então, hoje, vamos dizer, se lá atrás eu fui obrigado a entender como que a bolsa funcionava para poder fazer as melhores travas, porque assim, travar boi, as pessoas às vezes esquecem que ah, não, eu vou travar boi, então eu vou entrar na bolsa e apertar um botão. Não, não é assim. Muito pelo contrário. Travar a bolsa é entender o seguinte: qual é o melhor momento para fazer a trava? Ou qual o momento menos ruim? Por exemplo, esse é agora que nós estamos. Porque acertar sempre o ponto ideal seria muito fácil. Eu até brinco, né? Porque operar na bolsa, se você quer acertar, joga na cena e ganha logo, que com muito menos investimento você ganha muito mais dinheiro. Como a gente não tem essa capacidade de prever o futuro, a gente tem a capacidade de analisar os fundamentos e analisar o mercado para tentar antecipar o futuro, né? Então, você usar a bolsa para trabalhar nas suas decisões do físico e o inverso também, usar o físico, o dia a dia da sua fazenda, o dia a dia da comercialização de animais e de grãos, para tentar fazer melhores negócios ou travas na bolsa, é muito importante. E o pecuarista, ele já tem a primeira parte, que é o físico, que são os fundamentos, que é o dia a dia dele. Se ele começa a entender um pouco mais de mercado futuro e passa a usar a fazenda para operar na bolsa e passa a usar a bolsa para tomar decisões na fazenda, ele vai ter uma ferramenta que ele vai estar muito à frente de muitas pessoas. A bolsa, ela é uma coisa que eu acho que é relevante a gente dizer o seguinte: eu gosto de falar muito num linguajar simplista, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, não, para mim operar na bolsa eu tenho que ser o cara, que eu tenho que entender tudo. Não, não é isso. Para você operar na bolsa, você tem que entender primeiro do que você está fazendo. Ah, eu mexo com boi, então vai operar boi. Eu mexo com boi e milho, vai operar boi e milho. Por que você vai operar petróleo? Por que você vai operar disco voador se você nem sabe o que é isso? Entendeu? Então eu vejo pessoas: ah, eu comprei ação de tal empresa. Cara, não é o seu negócio, não é o seu dia a dia. Você vai depender muito de outros analistas te passarem o que eles querem te passar, tá? Você vai depender muito da confiança dessas informações, sendo que você tem informações preciosas. Se você mexer com carne, por exemplo, boi, se você mexer com grãos, você tem essa informação preciosa. Você sabe qual que é a melhor época de vender, a melhor época de comprar, e aí você pode fazer esse trabalho na bolsa um pouco melhor. E usar as informações da bolsa para também tomar as decisões na fazenda. Então, a dica que eu passo é: abre a conta na corretora, começa a conversar, começa a operar com um contratinho. A hora que você estiver bem afiado, isso não vai acontecer com uma semana, com um dia, mas com alguns meses, aí sim você começa a usar a bolsa para poder fazer dela uma ferramenta importante para o dia a dia seu na fazenda. Dica preciosa, Fabiano. Essa profissionalização da atividade, usando o mercado financeiro, usando o conhecimento que a pessoa tem na atividade. Achei muito interessante você falar: compre algo que você já tenha conhecimento, que faz parte do seu negócio. Porque às vezes a gente vê o pecuarista, nem ele retroinveste no próprio agronegócio. Ele está investindo em outros fundos e não está vendo que ele investindo no agro, né, ele retroalimenta a rede, que lá no final sobra até crédito mais barato para o próprio agronegócio. Pessoal, a gente quer explorar muita coisa ainda, falar sobre rastreabilidade, práticas ESG, que começa até da recuperação de uma pastagem, o quanto isso agrega valor, o quanto tem muito dinheiro no mercado, os investidores estão se debatendo aí para emprestar dinheiro para você trocar o seu plantel, o seu rebanho, investir na propriedade que você já tem, desde que você preencha planilha, gestão, pagamento de encargos sociais e trabalhistas,
tenha práticas ambientais que muitas vezes você já pratica, mas não documenta. Então, a função nossa é o quê? Trazer todas as informações para que vocês tomem as melhores decisões. Quem tiver dúvidas, olha, muitas parabenizações, Fabiano. Pedindo opção de corretora, Roberto, dizendo aqui que você tem conteúdo para fazer live o mês inteiro. E tem mesmo. Muita parabenização pela explanação clara e precisa, que agora muitas pessoas estão falando que vão tomar decisões de venda com base nas suas informações, que é o que a Beatriz fala. O Rodrigo falando que bolsa é um paraquedas reserva, que é uma segurança e tem que ser adotado aí pelo pecuarista. Informações perfeitas. O Marcelo falando aqui, ó, pecuarista que não usa bolsa é a mesma coisa que navegar em um mar revolto sem leme. Então, aqui, ó, muitas parabenizações. Eu também parabenizo, foi uma visão que eu não ouvi em nenhuma análise até o momento. E quero te agradecer e já te convidar para a gente estar aqui outras vezes. Quem tiver dúvidas, mande aí no meu direct, mande no direct do Marcelo, do Fabiano. A Casa Capital BTG Pactual é parceira aqui do Hub Direto na Fazenda, porque eles são especialistas em commodities do agronegócio. Eles estão ali na região de Rio Verde, Jataí, mas tem por todo o estado, e sempre estão aqui todas as quintas-feiras. A gente traz informações referentes à bolsa, investimentos no agronegócio, e estou passando aí para vocês dois fazerem as considerações finais para a gente estar finalizando esse bate-papo de hoje. Vai lá, Marcelão. Quero agradecer aí o Fabiano, aprendi muito com ele aqui hoje, gostei muito da análise de mercado dele. Eu acredito, eu estou convencido que provavelmente o mercado deve andar de lado aí nesse mês, no mês que vem, e voltar a subir só no fim de novembro, ali, dezembro, assim como, né, muitos analistas vêm acreditando na alta do boi. E deixar à disposição aqui a Casa Capital para atender quem quer entender um pouco mais de commodity agrícola. Nós somos especialistas nessa área. Então, o maior volume de operação agrícola do Brasil é nosso, temos muito orgulho dessa bandeira agro, e o nosso trabalho, além de investimento, é ajudar o produtor a negociar melhor o grão, a negociar melhor o boi, a se proteger dessas oscilações de mercado financeiro, e eu estou à disposição, viu, Fabiano? Estou à disposição aí de você e dos seus amigos aqui que devem estar nos assistindo. Sim, sim. Mas, Cláudia, eu queria fazer um comentário. Quando a gente vai analisar informações, a gente tem que analisar sem torcida, tá? Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: o flamenguista nunca vai conseguir convencer o vascaíno a torcer para o Flamengo, porque é paixão, tá? A gente pode ser apaixonado por partido político, a gente pode ser apaixonado por time de futebol, por escola de samba, mas no mercado de capitais, no mercado físico, a gente não pode ter paixão. A gente tem que andar de acordo com o mercado. Então, as análises que nós estamos fazendo hoje são análises de informações que mostram que nós vamos ter bastante turbulência. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não estou pregando desastre, eu não estou pregando baixa, eu estou dizendo que nós temos problemas seríssimos para a gente passar por eles, até chegar na calmaria, né? Vamos dizer, depois que a gente tiver China de volta, depois que essas escalas voltarem para onde deveriam estar, né? Então, mais importante do que a gente torcer é a gente entender para que lado o mercado está. Porque se o mercado está de lado, é interessante a gente ficar de lado. Se o mercado está autista, é interessante a gente estar no rumo dele. Se o mercado está descendo, a gente tem que estar se posicionado. A gente pode entrar vendendo. Por exemplo, às vezes, para quem não opera, a partir do momento que você passa a entender como é que é operar na bolsa, você pode ganhar dinheiro também numa queda. Ou seja, se você vê que uma commodity vai cair de preço, você pode entrar na bolsa vendendo ela. E para vender ela, você não precisa de ter, não. Então, para me vender contratos de milhos, eu tenho que ter milho na minha fazenda? Não. Você pode entrar na bolsa e fazer a venda virtual, né? E aí, volta aquilo que eu falei. Se você começa a operar, você passa a entender como fazer isso. Então, se você tem uma tendência de baixa, você pode começar a ganhar dinheiro se o mercado cai. Se você tem uma tendência de alta, você pode começar... Então, o ideal, seja no físico, seja no futuro, que seria a bolsa, é você estar posicionado no mesmo sentido do mercado.
não tenta bater contra o mercado. Tem um grande analista de mercado, ele é até dono de uma corretora também, meu amigo Leandro Bulff, ele sempre fala o seguinte, ir contra a tendência de mercado é às vezes você querer bater de frente com um bitrem na descida sem freio. Você não vai conseguir parar ele não, ele vai te atropelar, vai te derrubar e vai embora. Então vamos deixar de torcer e vamos pegar as informações que nós temos no dia a dia e entender os rumos que o mercado está indo para a gente não ser atropelado por um bitrem. Tá? Eu vi o pessoal postando aqui uma mensagem, manda um abraço para a turma do Boliche. É uma brincadeira que a gente faz, é um grupo que nós temos, onde algumas pessoas estão lá e estão no mercado físico e estão no mercado de derivativos, né, que seria a Bolsa B3. E aí eles pediram para me mandar um tchau aqui, estou mandando um tchau para eles aí. Daqui a pouquinho a gente volta a operar, ficamos operando 1 hora aqui sem operar, daqui a pouquinho a gente volta para lá, vamos voltar a operar junto. Gente, ó, e pecuaristas, aproveitem esse momento e reflitam nas suas práticas, o que vocês podem melhorar. Aproveitem as informações e repensem a exigência de mercado. Nós temos que entregar o produto que o mercado quer. Analisar Exatamente. toda essa questão de preço e conquistar. Nossa carne tem espaço para conquistar os mercados mais exigentes. Então, o que nós podemos refletir hoje na nossa prática aí da fazenda, da gestão, que pode ser melhorado, porque muitas vezes é um momento de dificuldade que a gente tem esse espaço para refletir no que pode ser melhorado. Certo? Ok. Então, bom dia para vocês, muito obrigada. A live vai ficar salva e certamente teremos uma oportunidade para explorar mais esses conhecimentos tão sólidos aí do Fabiano. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo. Muito obrigada.